Graças a Deus, nós vamos tomar por tema da mensagem nesta noite, formando novos hábitos. A palavra de Deus aqui no livro de Hebreus, que nós acabamos de ler, diz assim, olha, não deixando de congregar, como é o costume de alguns. A palavra de Deus, ela está falando aqui, irmãos, sobre costumes. Eu quero usar a palavra hábito. Nós somos pessoas de hábitos. Você pode reparar, nós levantamos cedo e fazemos todos os dias as mesmas coisas, quase que de uma maneira automática, uma maneira mecânica, sem nós termos consciência daquilo que nós estamos fazendo, porque isso já se tornou em nossas vidas um hábito. Nós já acostumamos a fazer determinadas coisas em nossas vidas que se tornaram um hábito. A palavra de Deus aqui nos diz, não deixando de congregar, como é o costume de alguns. Ou seja, não deixar de nos reunir, não deixar de vir à igreja, não deixar de adorar ao Senhor, não deixar de cumprir os nossos compromissos, as nossas responsabilidades para com Deus. Nós vemos que deixar essas coisas na vida de algumas pessoas, às vezes tem se tornado um hábito, um costume, um hábito, meus irmãos, perigoso, porque vai nos levar a afastarmos da presença do Senhor. E a palavra de Deus, ela traz uma advertência aqui nesse texto, dizendo quanto mais nós vemos que aquele dia ele se aproxima. Qual dia que o Senhor está dizendo? O dia da vinda do Senhor, o dia da volta de Jesus, o dia em que o Senhor virá para buscar a sua igreja, para poder buscar o seu povo. Então, nós, meus irmãos, temos que acatar esta exortação da palavra de Deus. Não podemos, de maneira nenhuma, deixar que isso acabe se tornando um hábito em nossas vidas. Nós precisamos deixar aqueles hábitos ruins que nós criamos, que nós desenvolvemos. O apóstolo Paulo, ele diz na sua carta em 1 Coríntios capítulo 13, ali no versículo 11, o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, mas ele disse, quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Nós, meus irmãos, vemos que nós também precisamos deixar, precisamos abandonar aqueles hábitos de menino, aqueles hábitos infantis, aqueles hábitos irresponsáveis. Nós precisamos acabar com aquelas coisas de menino. Nós precisamos desenvolver, precisamos formar novos hábitos. E isso, meus irmãos, nós precisamos fazer de uma maneira intencional. Nós não devemos pensar
que do dia para a noite nós vamos tornar pessoas espirituais, pessoas santas, pessoas de oração, pessoas que se dedicam à leitura da palavra de Deus. Não, nós precisamos entender que isso tem que ser em nossas vidas uma ação intencional. Nós vemos o exemplo de Daniel. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos mostra que Daniel, ele tomou certas atitudes, fez certas escolhas, que fez dele um homem espiritual, um homem agradável a Deus, fez dele um homem de oração. A palavra de Deus no livro de Daniel diz que Daniel, ele propôs no seu coração não se contaminar com a comida que o rei comia, nem com a bebida, com o vinho que o rei bebia. Não é porque a comida do rei ou a bebida do rei fosse ruim, não, mas ele propôs, ele estabeleceu isso no seu coração. Daniel não queria se contaminar, provavelmente seria talvez uma comida consagrada aos ídolos, e Daniel, ele não queria se contaminar, e a palavra de Deus diz que ele propôs isso no seu coração, ele estabeleceu isso no seu coração, ele assentou isso no seu coração de uma maneira proposital, intencional. Nós também precisamos desenvolver novos hábitos em nossas vidas, mas de uma maneira intencional. Você vê que Daniel, ele tinha um hábito de orar, ele tinha um hábito da oração. A palavra do Senhor também no livro de Daniel 6:10 diz que Daniel, quando ele soube que a escritura estava assinada, ele entrou na sua casa havia portas, janelas abertas para o lado de Jerusalém, e ali a palavra de Deus diz que 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e ele orava da mesma forma que antes ele acostumava a fazer. Uma pessoa que ora 3 vezes por dia é alguém, meus irmãos, que tem disciplina, é uma pessoa disciplinada. Não adianta só a gente estabelecer algo, a gente propor algo no nosso coração, mas a gente não ter uma certa disciplina. Quantas vezes nós já colocamos algo no nosso coração, quantas vezes nós tomamos uma decisão e falamos assim: eu vou começar um regime. Ou a pessoa diz assim: eu vou começar uma caminhada de 30 minutos por dia. Ou a pessoa diz assim: eu vou começar a ler 3 capítulos da Bíblia por dia. E às vezes você faz isso por 1, 2, 3 dias, mas depois você já abandona. Por quê? Porque nós fazemos isso, porque nós às vezes estabelecemos algo no nosso coração, nós propomos algo no nosso coração, nós assentamos algo no nosso coração, mas nos falta a disciplina, nos falta a perseverança, e por isso nós abandonamos. Então é preciso, meus irmãos, para nós formarmos novos hábitos na nossa vida, hábitos bons, hábitos espirituais, hábitos que vão nos fazer
agradáveis a Deus, hábitos, meus queridos, que vão nos fazer aceitáveis a Deus, hábitos que vão nos levar a ser grande instrumento nas mãos de Deus. Nós precisamos, queridos, entender que além de nós tomarmos uma decisão e estabelecer isso no nosso coração, nós precisamos ter também disciplina, nós precisamos ter perseverança, até que isso venha se tornar um hábito na nossa vida. Nós precisamos ter disciplina, nós precisamos ter perseverança. Você precisa, em primeiro lugar, estabelecer, colocar um propósito no seu coração. Esdras, ele tinha um hábito de estudar a palavra de Deus. Esdras, ele tinha um hábito de meditar na palavra de Deus. A palavra do Senhor no livro de Esdras diz que ele preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor e para também a cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Olha o que Esdras ele estabeleceu no seu coração. Querido, nós vemos que às vezes nós queremos buscar ao Senhor, queremos buscar as bênçãos de Deus, queremos buscar as maravilhas de Deus, mas Esdras, ele preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor, para estudar, para esquadrinhar a lei de Deus, a palavra de Deus. Mas ele não queria somente ser um conhecedor da palavra, ele não queria somente ter sabedoria, ele queria praticar a palavra, ele queria viver a palavra, ele queria cumprir a palavra. Por isso que nós vemos que está escrito que ele preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la. Há muitas pessoas que às vezes conhecem a Bíblia, há muitas pessoas que às vezes discutem a Bíblia, há muitas pessoas que às vezes debatem a Bíblia, mas só que não pratica a Bíblia, não pratica aquilo que a Bíblia está ensinando. Estão com as suas vidas tudo errada, atrapalhada. Então, meus queridos, Esdras, ele foi estudar, ele foi esquadrinhar, ele foi compreender e praticar e viver e experimentar aquela palavra na sua vida, para depois ele começar a ensinar em Israel as leis do Senhor e os seus estatutos e os seus direitos. Esdras tinha um hábito de estudar. Esse, meus queridos, é um hábito que nós precisamos também desenvolver. É um hábito bom, é um hábito espiritual que nós precisamos desenvolver na nossa vida, que vai nos levar a ser pessoas aceitáveis diante de Deus. A maioria das pessoas às vezes fala: mas eu, pastor, olha, eu não gosto de ler. É difícil achar uma pessoa que gosta de ler. Mas por que nós não gostamos de ler? Porque nós não temos o hábito. Porque nós não formamos um hábito de ler. Mas se você, como Esdras, se você estabelecer isso no seu coração, se você propor isso no seu coração, se você assentar isso no seu coração, e se você começar a ter disciplina e perseverar, e todos os dias você estudar a palavra de Deus, nem que for um pouco, você perder um tempo ali com a palavra de Deus, igual Esdras fazia, e você então perseverar nisso, e isso vai se formar um hábito na sua vida, e você vai começar a gostar de estudar.
Você vai começar a gostar de ler. Quando você não conseguir ler a palavra de Deus, você vai perceber que está faltando algo, porque aquilo já se tornou um hábito espiritual na sua vida. Não é só hábitos físicos que nós precisamos ter. Nós precisamos formar hábitos espirituais, hábitos bons, que vão fazer de nós homens e mulheres de Deus. Você vê que os discípulos de João, eles tinham o hábito de jejuar. A palavra de Deus diz que chegou 2 discípulos de João para Jesus, disseram: olha, por que jejuamos nós muitas vezes, e os fariseus e os teus discípulos não jejuam? Jesus disse para ele: pode estar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles. Dias, porém, virão em que serão tirado o esposo, e aí então jejuarão. Quer dizer, não fazia muito sentido os discípulos jejuar. Jesus estava ali junto com eles, suprindo toda a necessidade. Estava ali junto com eles, fazendo milagres, operando maravilhas, suprindo todas as necessidades que eles tinham. Mas Jesus disse: olha, dias serão que serão tirados, e aí jejuarão. Então, meus queridos, jejuar também é um hábito que nós precisamos desenvolver. Nós, cristãos, nós não podemos perder para um fariseu. Você vê que os discípulos de João disseram assim: olha, por que jejuamos nós e os fariseus? Os fariseus jejuavam. E às vezes muitos de nós cristãos, nós não jejuamos. E a palavra de Deus diz que há castas que só saem com jejum e oração. Então há batalhas em níveis mais altos, que nós precisamos lançar mão desta arma, do jejum e da oração, nem que seja pouco tempo, porque a gente sabe que há pessoas que às vezes não têm condição de ficar muito tempo em jejum, sem comer, mas você pode desenvolver esse hábito na sua vida. Nós, queridos, vemos que Deus, Ele ensinou a Josué o hábito de meditar na palavra. Deus, Ele disse para Josué: olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então prudentemente te conduzirás e prosperarás o teu caminho. Deus ensinando a Josué o hábito de meditar na palavra. É um outro hábito, meus queridos irmãos, que nós precisamos desenvolver. Jesus, Ele disse para nós entrarmos no nosso quarto, fechar a nossa porta, ali nós orar, e ali nós meditarmos na palavra de Deus. Esse é um hábito que vai render a você, meus queridos, certamente grande, vai te fazer você uma pessoa grande, de grande conhecimento, de grande sabedoria, de entendimento. Você terá sabedoria para começar a lidar sabiamente com os negócios desta vida. Então, meditar na palavra de Deus traz crescimento espiritual, faz de você uma pessoa sábia. Todas as pessoas sábias são pessoas que meditam na palavra de Deus. Todas as pessoas, meus queridos irmãos, que às vezes traz mensagens que você fica às vezes surpreso, são pessoas que meditam na palavra. São pessoas que perdem tempo com a palavra. São pessoas que estudam a palavra. São pessoas que estão envolvidos com a palavra. São pessoas, meus queridos irmãos, que faz da palavra de Deus sua prioridade na sua vida.
Então, eu desafio você a formar novos hábitos na sua vida, a preparar o seu coração, a propor no seu coração ser uma pessoa de oração, ser uma pessoa que estuda a palavra de Deus, ser uma pessoa que medita na palavra de Deus, ser uma pessoa também que humilha a sua alma com jejum na presença de Deus. Se você estabelecer isso, se você tiver disciplina, se você perseverar, até que isso se torne um hábito na sua vida, depois você nunca mais vai abandonar. E você pode ter a certeza que isso trará para você grandes recompensas, como trouxe a Daniel, a Esdra, Josué, os discípulos. Todos eles foram homens que agradaram a Deus, foram homens que foram instrumento nas mãos de Deus, porque entenderam que nós precisamos ter hábitos bons e hábitos espirituais.